Ela nunca imaginou que seria enviada como uma espécie de piada cruel. Desde jovem, carregava o peso das palavras que ouviu tantas vezes dentro da própria casa: inútil, incompleta, sem valor. Sua infertilidade não era apenas uma condição médica, para sua família, era um rótulo que justificava todo tipo de desprezo. Então, quando surgiu a oportunidade de ir trabalhar na casa de um empresário viúvo, ninguém realmente pensou no seu bem-estar. Para eles, aquilo era apenas mais uma forma de se livrar dela temporariamente, talvez até de rir às suas custas se algo desse errado. Ela aceitou em silêncio, como sempre fazia, porque no fundo ainda guardava um pequeno desejo: talvez, longe dali, pudesse finalmente encontrar um pouco de paz. A viagem até a mansão foi longa, e cada quilômetro parecia afastá-la não só da sua família, mas também da versão de si mesma que havia sido construída por tantas críticas. Ao chegar, ficou impressionada com a grandiosidade do lugar: jardins bem cuidados, uma casa imponente, tudo silencioso demais. Mas aquele silêncio não era de tranquilidade, era um vazio pesado, como se a casa tivesse perdido algo essencial. Logo foi recebida por um dos empregados, que a conduziu até o interior, explicando brevemente suas funções. Ela ouviu tudo com atenção, segurando sua pequena mala com firmeza, como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantinha segura. O primeiro encontro com o empresário foi breve e frio. Ele mal levantou os olhos dos papéis em sua mesa, limitando-se a dizer que esperava profissionalismo e discrição. Não havia curiosidade, nem acolhimento, apenas distância. Ela assentiu em silêncio, acostumada àquele tipo de tratamento. No entanto, o que realmente a marcou não foi a frieza dele, mas o estado das crianças que encontrou logo depois. Elas estavam na sala, quietas demais para a idade, cada uma perdida em seu próprio mundo. Seus olhos carregavam uma tristeza difícil de ignorar, uma ausência que ela reconheceu imediatamente, mesmo sem saber todos os detalhes. Em vez de se aproximar com formalidade, como talvez esperassem dela, algo dentro dela falou mais alto. Ela se abaixou lentamente até ficar na altura das crianças, mantendo uma distância respeitosa, como quem pede permissão sem usar palavras. Com um sorriso tímido, começou a falar suavemente, não como uma empregada cumprindo um dever, mas como alguém que realmente queria se conectar. Perguntou sobre os brinquedos, comentou sobre os desenhos espalhados pela mesa, tentou descobrir o que gostavam. No início, houve apenas silêncio. As crianças a observavam com desconfiança, acostumadas com pessoas que vinham e iam sem deixar marcas. Mas ela não desistiu. Pegou um dos lápis esquecidos e começou a desenhar algo simples: uma pequena casa, um sol sorridente, algumas flores. Não era um desenho perfeito, mas havia cuidado em cada traço. Aos poucos, uma das crianças se aproximou, curiosa. Depois a outra. Sem perceber, estavam sentadas ao lado dela, observando, e logo começaram a participar. Um sorriso tímido surgiu, depois outro, até que pequenas risadas preencheram o ambiente. Era algo simples, quase insignificante para quem olhasse de fora, mas naquele momento, significava tudo. Do corredor, o empresário observava em silêncio. Ele não havia planejado parar ali, mas algo o fez ficar. Talvez fosse o som incomum, risadas dentro daquela casa que há muito tempo só conhecia o silêncio. Seus olhos se fixaram na cena: aquela mulher, que ele mal considerara, estava conseguindo algo que ninguém mais havia conseguido desde a morte de sua esposa. Ele não entendeu como, nem porquê, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente, não exatamente esperança, mas uma leve quebra na barreira que havia construído ao redor do próprio coração. Enquanto isso, ela continuava ali, completamente alheia ao olhar dele. Para ela, aquele momento não era uma missão, nem uma forma de provar algo, era apenas natural. Pela primeira vez em muito tempo, não era julgada, não era reduzida a um rótulo, era apenas alguém oferecendo carinho, e recebendo de volta, ainda que de forma tímida, e sem saber. Naquele primeiro dia, ela já começava a mudar algo naquela casa, e dentro de si mesma também.
Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão começou a mudar de maneira quase imperceptível, mas profunda. Ela não apenas realizava suas tarefas com dedicação, mas começou a investir tempo em conhecer cada detalhe das crianças e da casa. Observava os pequenos gestos, as expressões que traíam medos e inseguranças que ninguém mais notava. Descobriu que a filha mais velha gostava de música e que, ao ouvir canções suaves, conseguia se acalmar quando a saudade da mãe apertava. O filho do meio era mais reservado, mas amava histórias e perguntas sobre o mundo, sempre curioso sobre coisas que ninguém tinha paciência de explicar. Já a caçula, pequena e sensível, reagia às mudanças do ambiente com ansiedade, mas se acalmava quando ela a segurava nos braços e falava com doçura. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça que ela se dedicava a montar com paciência, carinho e atenção. Ela começou a criar pequenas rotinas que ninguém havia imaginado antes. Pela manhã, preparava o café da manhã junto com as crianças, deixando que ajudassem de forma divertida, transformando a refeição em um momento de riso e aprendizado. No jardim, levava-os para observar as plantas, explicando com simplicidade como cada flor crescia e se transformava, tornando o aprendizado leve e cheio de encantamento. À noite, antes de dormir, contava histórias inventadas na hora, nas quais as crianças eram sempre protagonistas. Ela nunca forçava nada, apenas criava espaços seguros onde eles podiam ser crianças sem medo, sem cobrança, sem a ausência que tanto sentiam. O empresário observava de longe, cada vez mais intrigado. Inicialmente, pensou que era apenas sorte, que as crianças estavam reagindo momentaneamente à presença dela. Mas com o passar dos dias, tornou-se impossível ignorar as mudanças. O sorriso tímido da filha mais velha se tornou constante, a curiosidade do filho mais reservado começou a se transformar em interesse genuíno, e a caçula, que antes se escondia a cada ruído, começou a correr pelo jardim, confiante. Ele percebia que não eram apenas brincadeiras passageiras, a casa estava se tornando mais viva, mais acolhedora, e tudo isso graças a alguém que sua família havia considerado sem valor. Ele começou a refletir sobre sua própria vida, sobre o vazio que sentia desde a morte da esposa. Sempre se dedicara ao trabalho, tentando preencher a lacuna com riqueza e organização, mas nada parecia suficiente. No entanto, ao ver a dedicação dela, ao notar como ela conseguia estabelecer uma conexão tão natural e intensa com os filhos, algo começou a mudar dentro dele. Ele percebeu que amor verdadeiro não era algo que pudesse ser comprado ou ensinado, era algo que se mostrava através da presença, da paciência, da atenção aos pequenos detalhes. E, de forma silenciosa, aquela mulher que chegou à mansão como uma espécie de alvo de piada estava mostrando exatamente isso, sem exigir nada em troca. Certa tarde, enquanto ela ajudava a filha mais velha a pintar um quadro no jardim, ele se aproximou discretamente. Queria entender como alguém tão simples podia ter um efeito tão grande sobre suas crianças e, inconscientemente, sobre ele mesmo. Observando-os, sentiu um misto de surpresa e admiração. Ele percebeu que estava começando a se importar com ela de uma maneira que não conseguia explicar. Não era apenas gratidão, era reconhecimento de algo que há muito tempo não sentia, um sentimento genuíno de conexão humana. E naquele momento, compreendeu que a presença dela estava transformando mais do que apenas a vida das crianças, estava transformando a própria alma daquela casa, e talvez, sem perceber, também a dele. Com cada sorriso, cada gesto de carinho, cada palavra gentil, ela ia reconstruindo o que a ausência e a dor haviam destruído. E, ao mesmo tempo, sem perceber, estava mostrando ao empresário que havia mais na vida do que controle e riqueza, que o amor, quando genuíno, pode surgir nos lugares mais inesperados e nas pessoas que menos se espera. A mansão, antes fria e silenciosa, começava a se encher de vida, calor e esperança, tudo por causa de alguém que, segundo sua própria família, não tinha nada a oferecer. Com o passar das semanas, a presença dela na mansão começou a se tornar indispensável, não apenas para as crianças, mas também para o empresário.
Ele se surpreendia com a naturalidade com que ela conduzia os pequenos, equilibrando firmeza e carinho, ensinando limites sem criar medo, e mostrando amor sem esperar nada em troca. Era algo que ele nunca havia presenciado antes, uma dedicação pura, que parecia vir do coração e não de obrigação ou interesse. Aos poucos, ele começou a perceber que o que via nela ia muito além de uma simples habilidade para cuidar de crianças. Era a capacidade de amar profundamente, de preencher vazios que ele nem sabia que existiam. Um dia, ao retornar mais cedo de uma viagem de negócios, ele encontrou uma cena que mudou completamente sua percepção. Ela estava no jardim, sentada no chão, rodeada pelas crianças, que riam e brincavam sem medo. Entre risadas e pequenas corridas pelo gramado, ela mostrava como cada flor podia ser desenhada, como cada cor poderia contar uma história. Ele parou à distância, observando sem ser notado, sentindo algo que não esperava, um aperto no peito, uma mistura de surpresa, admiração e uma emoção que ele não sabia nomear. Aquela mulher, que sua família havia tratado como inferior, estava fazendo exatamente o que ele sempre desejou: criar amor e felicidade, de forma genuína, em sua casa e em seus filhos. Nos dias seguintes, ele começou a interagir mais com ela, ainda que timidamente. Perguntas simples, comentários sobre o comportamento das crianças, pequenas conversas durante o café da manhã. Aos poucos, aquilo se transformou em momentos de conexão mais profunda. Ele começou a perceber nuances de sua personalidade, a paciência com que explicava as coisas, o jeito delicado de corrigir os pequenos erros, o cuidado em ouvir as histórias e sentimentos das crianças sem julgamentos. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra revelava uma força interior que ele nunca imaginara existir. Ele se via admirando não apenas o que ela fazia, mas quem ela era, e isso o deixava inquieto, confuso, mas também tocado de uma maneira que ele não sabia lidar. Uma tarde, enquanto a ajudava a reorganizar os brinquedos do jardim, ele finalmente falou algo que há muito guardava dentro de si. Você trouxe algo que eu pensei que havia perdido para sempre, disse, com a voz baixa, quase insegura. Ela levantou os olhos e o olhou, sem pressa, com um sorriso suave que carregava compreensão, paciência e, de certa forma, esperança. Ele não sabia explicar, mas aquela mulher transformava cada ambiente, cada olhar, cada gesto em algo que preenchia o vazio que ele carregava há anos. Ele sentiu que, pela primeira vez desde a morte da esposa, havia alguém capaz de entender e cuidar de seus filhos de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. O vínculo entre eles começou a se fortalecer de maneira natural e silenciosa. Ele passou a notar detalhes sutis, o jeito como ela se preocupava quando um dos filhos se machucava, como sabia exatamente quando dar espaço e quando oferecer consolo, como seu olhar transmitia segurança e amor. E não era só isso, ele se via mudando junto com ela, aprendendo a observar com mais atenção, a sentir com mais intensidade, a valorizar o amor que não dependia de títulos ou expectativas sociais. Em um fim de tarde, enquanto o sol se punha, ele percebeu que aquela mulher não era apenas alguém que cuidava de suas crianças, mas alguém capaz de tocar sua própria vida de forma profunda. Pela primeira vez, ele não a via como uma figura subordinada ou alguém que precisava provar algo. Ele a via como um ser humano completo, capaz de amar, ensinar, transformar e, acima de tudo, trazer vida onde antes havia apenas silêncio. Aquele momento marcou o início de uma mudança irreversível. A mulher que sua família havia tentado humilhar tornou-se a presença mais importante na vida de todos naquela casa, e, sem perceber, ela também conquistava seu próprio espaço no coração do empresário, mostrando que amor verdadeiro surge de onde menos se espera, mas sempre no momento certo.